Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou tentar responder a uma pergunta que se calhar alguns de vocês têm neste momento, em 2025, que é: será que eu devo comprar uma mirrorless ou será que ainda vale a pena comprar uma DSLR? Acho que há várias perguntas que vocês têm que ver e várias coisas que têm que analisar antes de tomarem uma decisão, porque no final de contas a câmara que vocês comprarem, a câmara que vocês tiverem, vai ser a melhor câmara que vocês têm. O que é que eu quero dizer com isto? A câmara que nós temos connosco no momento é sempre a melhor. Não interessa estarmos a pensar na câmara que poderíamos ter e não temos. A que nós temos connosco é sempre a melhor. Mas é um investimento que por vezes pode não ser barato e então há que ter em conta não só o investimento no momento, mas também o que é que o futuro vai trazer e todas as implicações que investir num sistema ou noutro podem ter. Outra coisa que eu quero também frisar é que eu não quero influenciar ninguém, ok? Não é o objetivo deste vídeo. Eu vou tentar dizer quais são os prós e os contras de cada um dos sistemas. Vou ser bastante transparente e mostrar-vos o equipamento que eu tenho, ou falar sobre o equipamento que eu tenho, mas eu espero que alguém que esteja nessa situação, se não sabe se há de comprar uma DSLR ou uma mirrorless, que investir bastante antes de decidir. Vejam este vídeo, mas vejam também outros, leiam bastantes artigos, falem com outros fotógrafos antes de tomarem uma decisão. E é uma das coisas que eu não gosto de todo fazer, é responder esse tipo de perguntas: que câmera é que eu devo comprar, que lente é que eu devo comprar. Acho que essa é uma decisão que deve partir de vocês, porque cada situação é diferente, cada pessoa tem uma situação diferente, tem um orçamento diferente, tem objetivos diferentes, tem um tipo de fotografia diferente, portanto eu não vou-vos estar a responder baseado com a minha experiência, deve ser com a vossa situação, vocês é que devem tomar essa decisão, ok? Como eu estava a dizer, o sistema que eu uso neste momento, eu tenho duas mirrorless, fiz a conversão, digamos assim, das DSLRs para o sistema mirrorless com tempo, não foi uma coisa da noite para o dia, cheguei até inclusive a certo ponto ter uma DSLR e uma mirrorless, eventualmente troquei a minha última DSLR por uma mirrorless, portanto neste momento tenho duas R6 Mark II, mas continuo a usar as lentes EF, portanto eu diria que estou a meio termo, porque uso mirrorless, mas também uso lentes EF. Não tenho nenhuma lente RF de momento, portanto estou a meio termo. Antes de vocês escolherem que sistema é que devem comprar, se é uma DSLR ou se é uma mirrorless, acho que vocês têm que fazer algumas perguntas. Primeiro, quanto orçamento é que vocês têm? Ou seja, quanto dinheiro é que estão predispostos a gastar? Segundo, se vocês estão a começar do nada, ou seja, se não têm equipamento absolutamente nenhum, ou se já investiram bastante ou algum num sistema, portanto, se já têm alguma DSLR ou se já têm alguma mirrorless, isso também pode influenciar a segunda câmara, nesse caso, que vocês possam querer comprar. Outra pergunta que também devem fazer é se vocês se importam ou não de ter a tecnologia mais recente. Portanto, há pessoas que querem ter sempre a tecnologia mais recente, então nesse caso obviamente será mirrorless, mas é uma pergunta que vocês têm que ter em conta, comparar bem os sistemas, porque existem DSLRs, e já lá vamos, muito boas, algumas melhores que algumas mirrorless, portanto essa também é uma pergunta que vocês têm que fazer. E por último, outra das perguntas que têm que fazer é se vocês estão predispostos a comprar material usado ou se tem que ser absolutamente novo. Se a resposta às perguntas que eu acabei de fazer foram todas sim, ou seja, se vocês têm um orçamento baixo, se não se importam de comprar material usado, se vocês não se importam de não ter o equipamento mais recente, a tecnologia mais recente, e se não têm equipamento nenhum, então provavelmente uma DSLR será uma boa escolha. No entanto, há muitas coisas a considerar, portanto vamos entrar um bocadinho mais em detalhe e depois no final vocês podem então tomar uma decisão mais informada. Ora, uma coisa a ter em conta é o mercado, portanto o mercado das DSLRs novas está cada vez mais a decrescer. A Canon já publicamente anunciou que o futuro, portanto o investimento deles está no mount RF, ou seja, nas mirrorless, portanto as DSLRs vão eventualmente desaparecer, ou seja, será cada vez mais difícil comprar uma DSLR
nova. E à medida que os produtos vão ser descontinuados, também o apoio, o suporte técnico também vai cada vez mais desaparecendo, ok? A One DX Mark III que eles lançaram, que é o topo de gama das DSLRs da Canon, foi o último modelo que eles disseram que vão fazer de DSLRs, portanto a partir de agora vai ser tudo com o mount RF, tudo com mirrorless. Portanto essa é uma coisa a ter em conta, é o que se chama o future proofing. No entanto, obviamente isso também significa uma coisa, que é o mercado de câmaras usadas, no que diz respeito às DSLRs, começa a aumentar e é muito mais fácil encontrar modelos usados de DSLRs do que mirrorless. Portanto aí o preço-qualidade compensa bastante, tendo em conta também o que isso pode significar em termos, por exemplo, se a câmara deixar de funcionar, em termos de reparação, se o produto já não tiver suporte, já for um produto descontinuado, será mais difícil conseguir reparar essa câmara. Mas o mercado usado, com toda a gente, ou as pessoas novas, os prós, digamos assim, a quererem mudar para o mercado mirrorless, isso faz com que queiram vender as suas DSLRs, então é muito mais fácil conseguir comprar uma câmara DSLR usada hoje em dia do que era aqui há uns anos atrás. Seguindo esta lógica, isso significa exatamente o que eu disse, que o preço barra qualidade que vocês conseguem no mercado das DSLR usadas é muito melhor do que uma mirrorless. Com o mesmo dinheiro, digamos assim, vocês conseguem ter mais valor pelo euro que vocês gastam. Vocês conseguem ainda comprar máquinas DSLR usadas topo de gama, que se calhar são ainda mais poderosas em muitos aspectos do que algumas mirrorless novas. Portanto, tem que fazer a comparação, não se pode fazer a comparação apenas euro contra euro, tem que comparar tudo, das funcionalidades da câmara, da robustez, do sistema de foco, etc. Portanto, vejam o mercado usado, por exemplo, um site que eu uso frequentemente, aliás, a 400 que está aqui atrás de mim, e outras lentes eu comprei na MPB, portanto eu uso uma lente usada, para mim foi como nova, certo? Mas o que eu quero dizer é que comprei em segunda mão. E quem diz lentes diz câmaras também. No mercado usado vocês conseguem DSLRs absolutamente fantásticas. Para as DSLRs também com o mount EF existem muito mais lentes disponíveis, tal como esta que eu acabei de falar. Isto não quer dizer que para o sistema RF não existam as lentes, digamos assim, necessárias. Obviamente que existem. Mas com o mount EF vocês têm acesso a marcas de terceiros, por exemplo a Sigma e a Tamron. Portanto, a escolha que vocês têm, tanto de lentes novas como usadas, é muito, muito maior. Ok? E mais uma vez, como eventualmente as pessoas estão a mudar para mirrorless, o mercado usado aumenta bastante e vocês conseguem comprar lentes usadas a um preço muito, muito melhor. E uma coisa que não acontece com as câmaras, que acontece com as lentes, é que uma boa lente dura muito, muito mais. Eu não sei de cor em que ano é que esta lente foi usada, mas continua a ser nata da nata. Quer dizer, é a segunda versão, existe a versão 3 e existe a versão RF, mas esta lente é mesmo uma coisa absolutamente fantástica, mas já tem alguns anos. Isso não quer dizer que a lente não seja boa. Com as câmaras a tecnologia já é um bocadinho mais diferente, o progresso é muito mais notável, mas lembrem-se, se investirem numa DSLR, o mercado de lentes usadas é muito, muito maior. No entanto, tal como as câmaras, se o produto já não for suportado, poderá ser que a reparação seja impossível ou mais difícil de conseguir. Outra vantagem das DSLRs é que a bateria dura muito mais. Vocês conseguem fotografar muito mais tempo com uma bateria, por norma, de uma DSLR do que uma mirrorless. Porquê? Porque as mirrorless têm o visor eletrónico e as DSLR não têm. Ora, logo por lógica, só por aí gastam muito menos bateria, duram muito mais. No entanto, eu acho que isso não deve ser uma coisa a ter muito, muito em conta. Porquê? Porque vocês podem sempre ter um grip, um punho de bateria, pelo menos nas câmaras assim mais topo de gama, e não vão ter qualquer tipo de problemas em fotografar num longo, num jogo ou mais que um jogo durante um dia. Contras numa DSLR é o desempenho com pouca luz, mas aí que eu tenho que pôr um asterisco, porque existem modelos DSLRs que são absolutamente soberbos com pouca luz. Eu estou apenas a falar em termos comparativos de mesma geração. Um modelo
de uma mirrorless que seja lançado neste momento, terá um desempenho com fraca luz muito melhor do que uma DSLR mais ou menos equivalente aqui há algum tempo. Portanto, a nova tecnologia, obviamente, com novos sensores, as novas mirrorless terão um desempenho melhor em fraca luz. Vantagens da mirrorless. Um deles, e para mim muito importante, foi uma das coisas que me fez querer mudar para o sistema mirrorless, é o sistema de foco, que é muito melhor. É muito mais preciso. Nós conseguimos até ir até ao foco do olho e não apenas da cara. Portanto, o que é que isso significa? Quando o sistema de foco é muito mais preciso, nós ficamos com muito mais fotos, o que se chamam as keepers, aquelas que nós guardamos. Porquê? Porque se uma foto está desfocada, é lixo. Se uma foto não está desfocada, então pode ser que seja aproveitada. Portanto, o sistema de foco hoje em dia está cada vez mais incrível. Aliás, a nova R1 da Canon até tem um modo específico para futebol, mas mesmo que vocês não tenham a R1, por exemplo, eu tenho a R6 Mark II, a detecção do olho é uma coisa absolutamente incrível. Portanto, sistema de foco, as mirrorless estão bastante à frente e, obviamente, à medida que a tecnologia vai evoluindo, vão cada vez mais ficando melhores. Isto não quer dizer que as DSLRs não tenham um sistema de foco bom. Longe disso. Apenas a mirrorless tem um sistema de foco melhor. Para quem liga ao tamanho e ao peso, por norma, as mirrorless também são muito mais compactas e muito mais leves. Para mim, eu não gosto muito de uma câmara muito leve, para ser sincero, porque eu gosto de ter um balanceamento mais aceitável, digamos assim, com lentes pesadas. Porque se eu tenho uma câmara muito leve com uma 400, por exemplo, aquilo parece que está a virar para a frente e eu gosto de ter ali um balanceamento mais aceitável. Mas pronto, quem gosta de viajar light, digamos assim, as mirrorless por norma são muito mais pequenas e muito mais leves. Voltando atrás a um ponto que eu já falei no início do vídeo, a Canon está a investir no mount RF, portanto este será o futuro. Portanto, vocês podem ter a certeza que uma mirrorless com mount RF neste momento vai durar muitos anos. O sistema EF vai eventualmente desaparecer ou deixar de ter suporte. Portanto, se quiserem ter future proof, digamos assim, a mirrorless é o sistema que vocês querem. Outra vantagem das mirrorless é que, embora vocês não tenham uma oferta tão grande de lentes nativas para o sistema RF, o que é que eu quero dizer com lentes nativas? Lentes que sejam mesmo RF, vocês podem usar o adaptador para usarem lentes EF. É o que eu faço. A minha 400 é EF, a 70-200 é EF, a 16-35 é EF, ou seja, todas as minhas lentes são EF. E para isso eu tenho que usar um adaptador, mas continuo a poder usar estas lentes. No entanto, há lentes que não são compatíveis com esse adaptador para as novas mirrorless, portanto vocês têm que ter a certeza se a lente que vocês vão usar é compatível ou não. No entanto, há essa possibilidade, pelo menos com as lentes da Canon, na maioria dos casos, vocês poderem usar essas lentes, e foi outra das coisas que me fez mudar para o sistema mirrorless mais depressa, foi saber que poderia usar as lentes que eu já tinha. Porque estar a mudar um sistema absolutamente completo, ou seja, as câmaras e as lentes, seria muito dispendioso e eu aí iria provavelmente continuar com as DSLRs durante mais algum tempo. Resumindo, que sistema é que vocês devem escolher? Uma vez mais, eu acho que vocês devem estudar bastante os prós e contras de cada um do sistema, mas eu diria que se vocês quiserem ter a tecnologia mais recente, mais avançada, e quiserem ter uma câmara que seja, digamos assim, future-proof, ou seja, que no futuro venha com certeza a funcionar, porque o sistema que a Canon está a investir é o sistema RF, então vão para a mirrorless. Se por outro lado vocês tiverem um orçamento apertado, não precisarem da tecnologia mais avançada, mais recente e quiserem o melhor custo/benefício, digamos assim, então uma DSLR ainda continua a ser um bom investimento. Portanto, há que avaliar os prós e contras e decidir. No entanto, digo-vos com toda a certeza, existem modelos fabulosos de DSLRs e mirrorless, portanto, tanto um como o outro, com certeza vocês vão conseguir comprar uma câmara que se adapte ao vosso orçamento, aos vossos objetivos na fotografia. E lembrem-se, como eu disse no início do vídeo,
a melhor câmara é aquela que vocês têm, ok? Então interessa estarem a pensar na câmara que vocês poderiam ter. Vocês estão num jogo, é aquele material que vocês têm no momento, é aquele material que vocês usam. É tudo por hoje, pessoal. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam, cliquem nesse like, subscrevam ao canal se ainda não estão subscritos e até à próxima. Fiquem bem. Boas fotos.